Olá, gente, tudo bem? Mais uma correção de exercícios das peças de vocês aí. Vamos lá, gente. Ânimo, tá terminando, tá acabando. Tem só mais 2 exercícios, vocês já vão conseguir concluir todas esses ensinamentos que a professora e os professores dão em sala de aula, e com isso nós, professores assistentes, estamos aqui afinco corrigindo todos os exercícios para que vocês não possam errar absolutamente mais nada e passar e ter a sua grande aprovação nesse exame da OAB. Vamos lá, gente, para a tela com a correção do exercício número 10, peça 8. Eu vou ler para vocês e com isso a gente vai até grifando também o exercício. Vamos lá? Peça 8. Tício é sócio-gerente com a maioria do capital da loja de equipamentos agrícolas, em Gramas, localizado na cidade de Cuiabá, tendo como 5 funcionários trabalhando no referido estabelecimento comercial. No mês de março de 2012, a empresa passou por uma série de crise financeira, motivo pelo qual Tício deixou de repassar à Previdência Social, no prazo e na forma legal, as respectivas contribuições. Com isso, eu acho que já dá para a gente começar a pensar que peça seria, né? Vamos lá, continuando com o problema. Descontando dos funcionários. A empresa ela foi submetida à fiscalização, tendo sido descoberto pelo órgão autárquicos os atos praticados pelo Tício, motivo pelo qual foi lavrada a infração, foi representado, remetido ao MP, né, e foi representado. O delegado de polícia, ele fez o formal indiciamento com Tício e Mévio. Só que Mévio, se você reparar nesse detalhe, Mévio ele era tão somente um sócio minoritário dessa empresa. E com isso, nós já podemos pensar em outra tese. Assim, em seu interrogatório, Tício informou que foi o responsável, que ele realmente praticou o crime. Ou seja, ele confessou, só que ele também fez uma ressalva. Qual seria essa ressalva? Essa ressalva é que ele parcelaria essas parcelas que ele deixou de repassar para a Previdência Social até ao término ou até antes do inquérito policial se findar, para que com isso não houvesse ação penal. Só que ele foi denunciado pelo MP e o MP, assim que ele denunciou, apresentou a respectiva resposta à acusação. Ele apresentou a resposta à acusação, só que o magistrado ele entendeu que a absolvição sumária do Tício ainda não era plausível para ele. No seu entendimento, ele julgou que poderia ser feito mais alguma coisa. Só que nesse interim, Tício e Mévio eles impetraram um habeas corpus no tribunal competente, que foi denegado por votação não unânime. Só que aí nós já vamos começar a trabalhar. Pelo seguinte motivo, a questão qual é? Como advogado de Tício e Mévio interpõe um recurso cabível contra essa decisão publicada. A decisão foi publicada no dia 23/11 de 2011, numa quarta-feira, datando sedata a petição inicial com o último dia do prazo. Então vamos lá para a lousa? Vamos trabalhar com o nosso bom e velho esqueletinho, né? Que foi ensinado na sala de aula. Vamos começar com o número 1. Quem é o nosso cliente? O nosso cliente em si é o Tício, né? Que praticou a conduta delituosa, e o Mévio, que é o sócio minoritário do Tício. Porque se você perceber no probleminha, em diversas maneiras ou em diversos dizeres, ele sempre ressalta que o Mévio era sócio minoritário. Agora, seguindo a segunda parte do esqueleto, qual seria o respectivo crime e a respectiva pena dessa peça? Essa respectiva pena e esse respectivo crime seria apropriação indébita previdenciária, né, prevista no artigo 168 do Código Penal, com a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, tem que frisar bem essa parte, porque depois vai ter interferência no nosso esqueletinho. Por quê? Porque aí nós vamos para a parte 3 do nosso esqueletinho. Qual é a parte 3 do nosso esqueletinho?
é referente a qualquer ação. Qual que é essa ação do Tício? E do MEV, inclusive. É uma ação penal, né? Que nós estamos tratando de um delito, pública incondicionada. Até mesmo porque, pelo crime que ele cometeu, seria incondicionada mesmo. E com isso, não seria a representação, né? Condicionada. Isso mesmo. Já a quarta parte do nosso esqueletinho, né? Seguindo sempre a parte de que tange como tratar e como trabalhar uma peça em si, a quarta parte do nosso esqueletinho seria qual que era o rito ou sursi se caberia. Só que o rito e o sursi, eles vão incidir muito aqui, nessa parte da pena em si. Porque se a pena mínima combinada é de 2 anos, logo não vai caber o sursi processual, nem para Tício, nem para médium. Não sursi. E vamos para o nosso quinto elemento do nosso esqueletinho. Lembrando sempre que o esqueleto ele é muito importante porque você consegue sanar e visualizar todas as partes pertinentes para você redigir uma peça. Lembrando disso, a quinta parte do nosso esqueletinho será o momento processual. Qual vai ser o momento processual? O momento processual é a denegação do HC no tribunal. Denegação do HC no tribunal competente, no TJ. E com isso eu acho que já dá para nós começarmos a tentar a descobrir qual que seria a peça, que é o nosso próximo momento do nosso esqueleto. A peça competente, então, seria um recurso ordinário constitucional. Essa é a nossa peça. Lembrando que por votação não unânime contra denegação de votação não unânime de habeas corpus, cabe o recurso ordinário constitucional. E com isso, embasado no artigo. E aí vem o grande detalhe, porque se você não usar ou não combinar esses dois artigos, você pode ter os seus pontos descontados. Então, muita atenção a isso. Vamos colocar aqui de volta que eu cometi um pequeno deslize na lousa. Momento 6 da peça, né? Um famoso ROC, com base no artigo 105, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. Só que esse ROC ele também é embasado na Lei 8.038, em seu artigo 30. Necessariamente, nessa peça, você tem que combinar os dois. Porque se você não combinar os dois, esse ROC ele fica sem a respectiva fundamentação. Então, sempre se atentar ao artigo 30 dessa Lei 8.038. Certo? Vamos lá. Agora, a competência. Nesse problema, a competência em si seria quem? Se ele foi, esse HC ele foi denegado no tribunal competente. Então, a competência, como se tratava de um crime contra uma autarquia federal, a competência seria o Tribunal Regional Federal, né, gente? E as razões, isso na interposição. E as razões ficariam em quem? No STJ, né? Porque se ele foi denegado, sempre um órgão acima a gente interpõe esse recurso, né? Continuando. 8. As teses. As teses, elas são de suma importância, porque na correção das peças, pode voltar aqui para mim, produção, por favor? Na correção das peças aconteceu o seguinte, eu visualizei que muitas pessoas, muitos alunos, não conseguiram achar todas as teses, que na verdade são 3. Porque se você reparar, estava claramente algumas teses.
Vamos lá na primeira. A primeira é quanto ao pagamento. O que aconteceu no pagamento? O Tício, além de ele ter confessado e ele ter falado o seguinte, olha, eu realmente peguei, não repassei para a Previdência Social dos meus funcionários e eu vou pagar em parcelamento. Só que antes de o MP denunciar, até mesmo ele, isso mesmo, antes do MP denunciar ele, ele pegou e já tinha quitado todas as parcelas. E ele quitando todas as parcelas, a dívida ela foi extinta pelo artigo, não pelo 168A do Código Penal, que trata da apropriação indébita. Ali é o crime, nós tínhamos que prestar atenção no seguinte, qual que é a lei federal, uma lei extravagante que trata dos crimes contra a ordem tributária? A lei extravagante, primeira tese, ela seria, primeira tese, né? Ela seria aquela lei 9.034. Se você olhar no seu vademecum, você vai verificar que existe essa lei. Só que essa lei ela é um pouquinho confusa também, porque ela também já trata em si do artigo 83. E nisso que ela trata o artigo 83, se você for ver, no caput desse artigo, ele já pega e também já faz remissão ao artigo 168A, que trata que os crimes observarão também aquela lei. E com isso você verifica no parágrafo 4º do referido artigo que fala, extingue-se a punibilidade. E apresenta os requisitos para extinguir essa punibilidade. Dentre eles, quais são os requisitos? Que a pessoa já tenha pago o parcelamento da dívida. Foi o que aconteceu com o nosso cliente. Ele já pagou a dívida. E a outra tese que você deveria alegar também seria a inexigibilidade de conduta diversa, né? Ou então, você poderia alegar ou essa, né? Ou você poderia alegar também o estado de necessidade, previsto no artigo 24 do Código Penal. Você poderia alegar as duas ou uma ou outra. Por que essa segunda tese? Porque essa tese nos mostra claramente, quando conta o problema, que o Tício, né, ele já pagou. Ele confessou que ele não poderia ter repassado os tributos para a Previdência pelo seguinte motivo. A empresa dele, ela estava com uma série de problemas financeiros. E com isso que ela estava com uma série de problemas financeiros, não tinha como ele repassar esse tributo. Então, além de ele confessar, ele falou que ele não tinha outro motivo, a não ser esse, que ele estava em crise financeira. E com isso que ele estava em crise financeira, a inexigibilidade de conduta diversa, que ele não tinha outra forma de pagar esses tributos. Ou então o estado de necessidade, né? Essa era a nossa segunda tese, porque ao corrigir todas as peças, o pessoal esqueceu de colocar essa tese, né, gente? Uma tese tão facinho, que era só pegar e ler o artiguinho ou prestar um pouco mais de atenção no problema. Por isso que é interessante sempre, na hora que você está escrevendo ou lendo o problema, você sempre grifar o problema, porque assim você vai começar a pensar de uma maneira, ou você vai raciocinar de uma maneira pelo seguinte motivo. Mas espera aí, se o problema está frisando que ele não tinha outra alternativa, se ele não tinha outra condição de fazer aquilo, se ele não tinha como, porque se ele fizesse, a empresa falia. Se ele não fizesse, ele sofreria ou incorreria num delito. Então, era só você trabalhar esse pensamento e sempre grifando o problema em si. E a outra tese, a nossa última tese para finalizar, era a tese que o problema também deixou muito claro, no sentido de que o problema falou: Mévio, sócio minoritário da empresa, que não sabia de absolutamente nada, não sabia de nada. Então, por que ele incorreria nesse delito? Porque ele seria acusado de uma coisa que
Ele não teve a conduta, ele em nenhum momento soube o que estava acontecendo, porque ele era o sócio minoritário, e o Tício que pagava, que fazia os pagamentos, que fazia o controle financeiro da empresa, ele em nenhum momento falou nada para a Mévio. Então, nesse caso, não houve, aliás, houve total ausência de conduta criminosa do Mévio. Essa era a nossa tese. Mévio. Ausência do liame, né? Que ligava a uma conduta a outra, do liame das condutas, né? E com isso, eram essas nossas 3 teses trabalhadas nesse problema. Feito isso, essa não tinha uma fundamentação a não ser a historinha, né? Só que, vamos lá, gente, aí com isso, passado essa fundamentação das teses, nós vamos para os pedidos. Os pedidos agora está muito fácil, né? Que seria o número 9 do nosso esqueletinho, pedidos. Os pedidos era bem simples. Era você requerer, né, como sempre, aquele nosso comecinho de todos os nossos recursos, né? Requerer que o recurso seja conhecido e provido, né? Aí você trabalhava com todas as teses, pedindo o quê? Primeira tese, extinção da punibilidade pelo pagamento da dívida, né? Porque como nós trabalhamos na primeira tese, canetinha, punibilidade, né, do pagamento das dívidas. Qual que era a próxima? Estado de necessidade ou inexigibilidade da conduta adversa, era a nossa segunda tese. E a terceira tese, para finalizar também, que era a do Mévio, referente ao trancamento da ação penal, pelo menos quanto ao Mévio. Trancamento da ação penal. Se vocês notarem, nós repetimos o mesmo pedido do HC, que o HC pediu ao trancamento da ação penal. E nesse problema em si, ou nessa peça em si, você também pede isso. Você pede o trancamento da ação penal. Esse seria o nosso pedido. E para finalizar, esse problema, ele também pedia referente ao prazo. Só que o prazo, se você observar o artigo 30 da Lei 8.038, o prazo ele dizia que era o seguinte, que são 5 dias para você interpor esse recurso. Então, nosso prazo, na verdade, seria no dia 26/11/2012. Esse seria o nosso prazo para datar essa peça. E com isso nós finalizamos a nossa correção de exercício. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato com nós, no Twitter, por e-mail, sempre de qualquer forma no laboratório de peças, nas correções dos exercícios, que nós estaremos sempre prontos para ajudar vocês, porque está chegando ao final. Nós estamos na última semana e você precisa dar aquele gás para conseguir a sua aprovação e futuramente a sua carteira da OAB. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.